Elohim Shaddai Ire Adonai se manifestará. Levantamos o teu nome, Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai. A paz, Paula. Bom dia. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Pastor Maluta, a paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Entrei 10 minutinhos aqui antes da live para poder adorar o Senhor, assim como tenho aprendido, e também com o pastor Joseph Maluta, um grande profeta de Deus e homem de Deus. Eu aprendi que a gente tem que adorar. Então, eu entrei 10 minutinhos antes da live do nosso estudo para que a gente possa adorar aquele que é e que pode fazer todas as coisas na nossa vida, amém? Então, vou botar aqui uma dos louvores do pastor Joseph Maluta, que é um louvor maravilhoso, que assim, quando eu ouço, eu sinto a presença de Deus muito nítida. A paz, shalom, pastor Juliano, shalom, paz, Marta. Deixa eu colocar aqui esse louvor que é... Tem louvores que tocam a nossa alma. Eu não sei vocês, mas eu sinto a presença de Deus muito forte. O Espírito Santo é como se ele viesse de uma forma muito mais grandiosa. Então, o Senhor, ele é maravilhoso. E quando a gente busca e adora ele, pode ter certeza que ele vem. Ele vem e ele enche o lugar onde você está. Essa adoração é do profeta que está aqui, Joseph Maluta. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Deus seja louvado nessa manhã. Deus seja louvado. O Senhor é grande. Que Deus possa tocar vocês hoje. Não o que eu vou falar, mas o que o Senhor vai falar através de mim. Que o Espírito Santo possa tocar vocês hoje. Amém? Essa live não é mais uma live. Essa live é pra Ele, ó. Oh, aleluia. Deus seja louvado, Pai. Vem, Espírito Santo. Vem com o teu fogo, vem com a tua presença e com o teu amor. Exatamente, é um culto. É um culto. Eu já estava pronta a mensagem. Normalmente eu não gosto de preparar como se prepara uma aula. Eu gosto que o Espírito Santo flua e diga, ó, você vai falar sobre tal coisa. E eu disse, Espírito Santo, eu vou continuar então lendo Gênesis, como eu comecei ontem. E na hora que eu estava no banho, Espírito Santo, eu disse, não, você vai falar de Mateus, capítulo 6, versículo 13 ao 15. Então, eu não faço o que eu quero, né?
Então eu faço aquilo que Deus quer. E o Espírito Santo me mandou eu falar sobre essa palavra. Então eu vim aqui ver o que falava dessa palavra. Eu disse, uau. Porque ele sabe porque eu preciso falar sobre hoje, sobre Mateus 6,13. Então deixa dar 11h30, que é o horário previsto, para a gente poder começar. Enquanto isso, vamos adorar a Deus, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que é digno de honra, glória, louvor, adoração. Thanksgiving. Eu vou dizer para vocês, eu não sou boa, a minha voz não é boa para louvar. Mas, assim como o Senhor prepara todos e tudo, então, eu simplesmente adoro. Adoro, 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 adoro. E digo, Senhor, eu te amo. Você já disse para o Senhor hoje que você ama Ele? Que você ama Ele mais que tudo. Mais do que seu esposo, sua esposa. Mais do que os seus filhos. Ele é o primeiro de tudo. O primeiro. Então diga, Senhor, eu te amo. E eu não posso viver, Senhor, sem o teu amor. Eu não posso. Eu não posso viver, Pai, sem o teu amor, sem a tua presença. E é a presença do Senhor que eu não posso viver. Nas minhas orações, todos os dias eu digo, Senhor, eu não posso viver sem o teu amor. Exatamente, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu não posso viver sem a tua presença. A tua presença, Senhor Jesus, é o que me faz estar de pé. O teu amor, Senhor Jesus. É esse amor que a gente muitas vezes esquece de buscar. E busca as coisas do mundo. E quando a gente deixa de buscar esse amor, a gente faz exatamente o que o outro lado quer, não o que Deus quer. Que a gente busque, que a gente adore, que a gente diga, Senhor, ainda que a figueira não floresça, Senhor, eu estou contigo. O meu pacto é contigo, Senhor Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que o mar não se abra, a minha vida é contigo, Senhor. Eu decido te seguir, eu decido te adorar, eu decido te buscar. Eu decido colocar meu joelho no chão e dizer, Senhor, eu não vejo saída de muita coisa, mas o Senhor é a minha saída. Amém? Então, é exatamente agora, 11h30. Vamos começar. Deixa eu tomar aqui um golinho de café, que nordestino é assim. Pode estar o calor que for, a gente gosta de café. Amém? Então, que a gente possa consagrar essa live ao Senhor, primeiramente, né? Tudo que eu faço, tudo que entra dentro da minha casa, eu tenho que consagrar ao Senhor Jesus. Porque quando eu servia ao mundo das trevas, eles fazem muitas coisas, produtos de beleza, roupa, marcas, comida, muita coisa eles consagram a entidades. Amém, Heloísa Almeida. Obrigada. Deus abençoe sua vida também. Então, quando eu estava no mundo do lado de lá, o que é que normalmente os feiticeiros, macumbeiros fazem? Tudo que eles lançam, ou quando as pessoas convidam eles para entrar num certo tipo de trabalho ou negócio, eles consagram tudo a entidades. Então, como eu aprendi isso, e eu via que muita coisa é consagrada, então eu consagro tudo. Tem gente que não acredita, tem gente que diz, não, é demais, você não precisa consagrar. Eu não preciso consagrar isso, eu consagro tudo. Se entra uma caneta dentro da minha casa, eu consagro. Porque eu sei como é isso.
Eu sei o que é viver do lado de lá. Eu sei o que é fazer pactos, porque eu fiz muitos quando eu vivia no mundo das trevas. Então, tudo que entra na minha casa, seja de uma roupa, uma caneta, um óculos, um pacote de arroz, eu consagro. Eu digo, Senhor, eu toco, eu digo, Senhor, eu te consagro tudo isso aqui, que isso aqui seja uma bênção na minha vida. E se algo foi consagrado a entidades, Pai, em nome de Jesus eu quebro isso. Porque assim como as trevas são prudentes, eu também era prudente quando eu fazia pactos, trabalhos para entidades, para demônios. Então, se o mundo das trevas, eles são organizados, porque eles são muito organizados, a gente também tem que ser organizado para falar de Deus, para servir a Deus, para buscar a Deus. Então, tudo que entra na sua casa, consagre, seja um palito de fósforo. Se as pessoas disserem que não acreditam, amém. Mas eu vivi do lado de lá e eu sei como é, porque eu vivi e eu fazia. Tudo que entra na sua casa, não use antes de consagrar ao Senhor Jesus. Às vezes a gente esquece, é normal. Tem gente que diz assim, mas se eu esquecer? Esqueceu? Pronto, quando lembrar, vá lá e consagre. Mas de tanto você praticar esse ato, a paz, Camila Lopes, um beijo no seu coração. A paz, Flávia, shalom. Então, tudo que você faz, consagre. O que você pegar para a sua vida e o que você receber, isso é muito importante. Isso é o que você receber, seja de pessoas do mundo ou de irmãos, consagre. Você não sabe a procedência que vem aquele produto. Amém? Eu não sei porque o Espírito Santo está me lembrando isso, mas ele sabe todas as coisas. Então, só para finalizar, tudo que você pegar, tocar, receber, comprar no mercado, consagre ao Senhor Jesus. Se tiver algum mal, se foi consagrado a entidades, o nome de Jesus é poderoso para quebrar toda maldição. Então, assim, as pessoas usam muito, o que é que os pais de santo usam muito? Eles consagram muito essas guloseimas para a criança. Então, a criança come, a mãe não tem esse conhecimento, dá para a criança come e aí vem os problemas. Então, a gente pode evitar todo tipo de problema quando a gente tem um conhecimento. Amém? Então, só para finalizar mais uma vez, eu tô frisando isso aqui porque o Espírito está me levando. Tudo que você pegar, seja para o seu filho, seja um presente que você receber, seja o mercado que você fez, compra do mercado, roupas que você comprou, perfumes, uma caneta que você recebeu, consagre ao Senhor Jesus. E toda maldição não prevalecerá na sua casa. Amém? Então vamos conversar. Eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus. Essa live é para Ele e é por Ele que eu estou aqui fazendo esses estudos. Eu confesso que eu lutei muito, né, para não fazer, mas o Senhor me chamou e aqui estou eu. Amém? Então, feche os seus olhos se você puder. Se não puder, se estiver dirigindo, se estiver trabalhando, amém? Entre em espírito para que Deus venha falar com vocês. Amém? Pai, Espírito Santo, meu amigo, meu paizinho, Jesus Cristo, meu irmão mais velho. Eu chamo a doce presença de vocês. Eu chamo a tua doce presença, Espírito Santo, para que o Senhor venha falar através de mim. Essa live não é mais uma live, é a live para ti. É a live que o Senhor tem me chamado, que o Senhor quer tocar em corações. E se uma alma, Senhor, apenas uma alma, Pai, possa ser transformado pelo Teu Espírito Santo, Pai, o céu já entra em felicidade enorme. Então eu te consagro, Pai, essa live, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço, Pai, pelas pessoas que vão assistir agora e depois as pessoas que vão entrar para assistir. Que o Senhor possa tocar as pessoas que precisam ouvir o que o Senhor quer falar através da minha boca. Eu te consagro, eu te agradeço, eu te glorifico, Senhor. E eu me diminuo aqui na tua presença para que o Senhor cresça. É assim que eu declaro e te agradeço, Espírito Santo, meu amigo cheiroso e amoroso. Amém, amém e amém. Eita glória! Eu não sei vocês, mas eu já estou sentindo aqui a presença de Deus. E
Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Então, o Espírito Santo, quando eu estava tomando banho, o Espírito Santo me trouxe uma palavra de Mateus 6:13. E eu disse, o que é que o Senhor está querendo falar, Espírito Santo? Então, eu vim aqui na Bíblia para ver o que ele queria falar. E então vamos, se você pode abrir sua Bíblia, vamos abrir ela em Mateus 6:13, que diz assim: E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eita glória, aleluia. E não nos induzas à tentação. E Hi Maria, how are you? E a tentação, ela bate na nossa porta todos os dias. Todos os dias. E a nossa candeia que a gente permite que nos leve para uma vida digna com Deus ou para uma vida digna nem é digna, não posso dizer que é digna, mas do pecado, é a candeia dos olhos. Os nossos sentidos são janelas onde a gente abre para o pecado ou onde a gente fecha para que o pecado não entre. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, um nariz, um tato. São os nossos sentidos. E os nossos sentidos, a gente tem que consagrar a Deus também. Por quê? Porque muitas vezes o que você enxerga, o que você se dá permissão para ver, o pecado pode entrar por ali. Então, a tentação, ela está todo dia batendo na nossa porta. Mas somos nós que dizemos não ou sim, através daquilo que a gente vê, ouve, fala, inspira e toca. Quando eu entendi isso, através dos meus olhos, que é uma das janelas mais importantes para que a nossa vida seja de pecado ou de bênção e graça do Senhor. Foi que eu entendi que, Senhor, eu preciso consagrar os meus 5 sentidos a Ti. Por quê? Porque eu não posso permitir que o pecado entre. O pecado entrava muito através dos meus olhos. Por quê? Porque eu via aquilo e aí já gerava o sentimento. E aí do sentimento você vai... Daniele. Olha, que linda! Shalom, shalom, Daniele. Que bênção, viu? Você é uma abençoada. Obrigada pela sua amizade, né? A gente se conheceu ontem, mas assim, Deus prepara coisas lindas e pessoas lindas na nossa vida, amém? Então, como eu estava falando, os nossos olhos é uma das janelas principais para a tentação. Então, você tem que vigiar, porque a Bíblia diz, vigiai e orai para que não caias. E o vigiar é todo dia. Tem gente que diz assim, eu já sou crente e já está tudo certo, Jesus fez tudo por mim, Jesus se entregou na cruz por você. Mas o pecado e a tentação está todo dia batendo na sua porta. Então é você que vai deixar ela entrar ou não. Quando eu entendi isso, eu consagrei os meus olhos ao Senhor. Disse, Senhor, eu consagro os meus olhos a Ti. Eu consagro os meus ouvidos a Ti. Eu consagro a minha boca a Ti, Pai. Porque eu não quero ver aquilo que o Senhor não quer que eu veja. E quando a gente entra na nossa rede social, normalmente a gente vê a vida das pessoas. E quando a gente vê a vida das pessoas, Satanás lança as sementes dele, né? A gente tem que matar o nosso velho homem, porque ele está aqui todos os dias também. E se a gente deixa que essas sementes entrem, você vai começar a desejar fazer o que aquele pregador está fazendo, você vai começar a desejar a ter o que aquele pregador está tendo, você vai começar a desejar o que aquela pessoa é. Então você vai perder a sua identidade. Por quê? Porque primeiro falta ter autenticidade. E é o que muitas pessoas hoje não têm. Autenticidade. O que é autenticidade? É o ser aquilo que Jesus tem preparado para mim. Não ser aquilo que as pessoas querem que eu seja ou que as pessoas são.
E ser autêntico hoje, nos dias de hoje, é muito difícil. Porque todo mundo quer ser outras pessoas, menos você. Eu queria ser qualquer pessoa, menos eu. Olha. Shalom, shalom, a paz do Senhor para quem está entrando. Então, hoje a gente entra nas redes sociais através dos nossos olhos e sentidos e ouvidos. Nós olhamos as redes sociais, entramos nas redes sociais, vemos a vida das pessoas, desejamos ser como aquelas pessoas e a gente se afasta do que o Espírito Santo tem preparado. Por quê? Porque as redes sociais, se você não sabe usar para se edificar e edificar outras pessoas, você se perde. Por quê? Porque as redes sociais hoje mostram muito do que as pessoas não são. Mostra muito bonito, né? Todo mundo quer mostrar a vida boa. Eu tô bem, quer mostrar a vida boa, mas não mostra realmente na íntegra. Exatamente. Nice Miranda. Exatamente. E eu falei ontem, a live de ontem foi: para você ter a identidade de Cristo, você primeiro tem que ter a natureza dele. Não tem como você dizer, eu tenho a identidade de Cristo, eu tenho a minha identidade porque eu me converti. Mas se você não tem a natureza de Cristo, e o que é ter a natureza de Cristo? É você viver conforme ele viveu. Nós não vamos ser perfeitos nunca, mas buscar todos os dias ter a natureza de Cristo, viver como ele viveu, em verdade, em retidão. Entendendo que, Senhor, eu não vou viver pelo que eu vejo, mas eu vou viver pelo que o Senhor fala aqui, ó, na palavra. É todos os dias, Senhor, eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser quem o Senhor tem preparado para mim. Então, quando eu entendi isso, o Espírito Santo disse, você está me consagrando os seus 5 sentidos. Então, o que você vai fazer agora? Você vai tirar todas as pessoas das suas redes sociais que não lhe agregam em nada. Isso foi difícil para mim, porque eu tinha 2.000 e poucas pessoas. E aí o Senhor me fez tirar mais ou menos 1.800, 1.900 pessoas. E o Espírito Santo me diz, você não vai seguir nenhuma dessas pessoas. E até pessoas que são cristãs. Mas o Espírito Santo, quando você se deixa governar pelo Espírito Santo, ele vai dizendo tudo o que você tem que fazer. Até se você pode entrar numa rede social para ficar olhando a vida das pessoas. Porque assim, quando a gente fica muito tempo ali passando vídeos, ali você está se dando dopamina barata. E dopamina barata é dopamina rápida. E dopamina rápida, quem é que trabalha na rapidez? É Satanás. Deus não trabalha na rapidez. Deus trabalha conforme o tempo perfeito dele. E nós somos muito ansiosos, então pra gente é mais difícil esperar o tempo de Deus. Por quê? Porque Deus faz tudo muito perfeito. Então quem faz as coisas rápidas é Satanás. Quando eu estava no mundo, que eu fazia oferendas, que eu fazia pactos, eu fazia um pacto, uma oferenda, sacrificava animais, no outro dia a coisa acontecia. Só para você ter noção de como é que o mundo espiritual age. O mundo espiritual do mal. Amém, Luciete. Que Deus abençoe sua vida aí na Suécia, viu? Que você possa levar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Então, quem trabalha rápido é Satanás. E quando nós entramos nas redes sociais e ficamos passando os vídeos ali, a gente está se dando dopamina rápida. Dopamina que é barata. Por quê? Porque os vídeos vão alimentando o seu consciente, o seu inconsciente. E você fica ali horas e tempos e vai se dando. E Satanás fica só assim, ó. Muito bem, tô gostando do que eu tô vendo. Quando eu entro hoje, que eu me esqueço e fico passando ali vídeos, na hora o Espírito Santo diz, minha filha, você tá aí e não tá lhe agregando em nada, saia. Eu digo, eita, Jesus me perdoa. Então na hora eu já saio, já mudo a rota, já boto um louvor, já vou glorificar a Deus. Por quê? Porque é isso que Satanás quer. Ele já é condenado, mas ele não para. E você tem que vigiar 24 horas por dia para que você não caia
nas armadilhas que ele quer, porque ele é sutil, ele vai trabalhando assim na sutileza. Você vai vendo um vídeo, aí você continua passando outro vídeo, e aí você fica ali dando risadas. Não que não seja bom, é muito bom dar risadas. Mas você fica ali olhando a vida das pessoas, e aí vem, às vezes, vem um sentimento de inveja, porque aquela pessoa está fazendo aquilo que você deseja. E não adianta a gente dizer que a gente não sente, porque a gente sente sim. Mas o que eu faço com esse sentimento é quem diz o reino que eu sirvo. Muitas vezes eu já senti inveja. E na hora que eu senti, eu digo, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu não aceito esse sentimento aqui. Porque é o Senhor que governa a minha vida. É o Senhor Jesus que governa. Espírito Santo, tira isso de mim. Eu não quero sentir isso. Então o Espírito Santo me diz assim, mas você está vendo coisas que não é para você ver. Você está aí perdendo tempo na internet fazendo coisas que não é para você estar fazendo. E você está perdendo tempo dando cabimento para que Satanás use essas redes sociais através disso aí que você está fazendo, em vez de você ir fazer algo que glorifica o meu nome. Eita glória! Exatamente, Daniele. Então, assim, o Satanás, ele trabalha de formas muito sutis, muito. E as redes sociais é uma delas, porque assim, quem é que governa esse mundo? Satanás. E o grande principado desse século se chama orgulho, que é Leviatã, que é um demônio das águas. E ele governa dentro do orgulho. E você fica ali nas redes sociais, perdendo o seu tempo, passando vídeos, vendo coisas, vendo a vida das pessoas. O orgulho vai entrando a soberba, vai entrando o desejo. Você vai através da janela que você abriu, lembra? Os nossos olhos são janelas. Você abriu as janelas, ele começa a lançar as sementinhas dele e você vai só dando cabimento. E um abismo vai puxando o outro. Quando você vê, você já perdeu horas do seu dia fazendo exatamente aquilo que ele quer e não fez exatamente aquilo que Deus tem preparado para você. E aí quando vem os problemas, aflições, aí você vai reclamar para Deus. Porque a gente só tem esse costume de só ir falar com Deus na hora do problema. A gente tem o costume de só botar o joelho no chão na hora que a coisa tá difícil. Não é verdade? Então, que você possa consagrar os seus 5 sentidos ao Senhor. Olhos, ouvidos, nariz, boca e tato. Para o que você toque, seja para você consagrar ao Senhor. Para o que você fale, seja para falar das coisas do Senhor e para falar coisas boas. Ontem, o nosso estudo foi sobre as palavras. As palavras podem abençoar e amaldiçoar uma pessoa. Então, quando você consagra ao Senhor os seus sentidos, o Espírito Santo vai cada vez mais. Quando você fizer algo que ele não está de acordo, ele vai te chamar, ele vai falar com você, ele vai pesar no seu coração. Para que você venha se corrigir. Porque tudo que hoje eu falo, faço, olho, vejo, na mesma hora eu já digo, Espírito Santo, me perdoe. Me perdoe. Eu passo o dia pedindo perdão, porque eu sou pecadora. Eu peco todos os dias. Mas da mesma forma que eu peco, eu peço perdão. Porque a minha vida tem que ser guiada assim. E a sua também. Então vamos continuar aqui no versículo 14. Mateus 6,14, para quem está chegando agora. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aleluia. Então, aqui o Senhor já vem falando do perdão, né? Todos os dias eu peço perdão ao Senhor, porque todos os dias eu erro, todos os dias eu peco. Só que ao mesmo tempo que eu passo o dia pedindo perdão a Deus, eu acho que tem hora que o Espírito Santo tá assim, tá bom já, minha filha, mas é porque eu realmente, quando eu consagrei os meus 5 sentidos ao Senhor, o Senhor tem me trago
cada vez que eu falo algo que ele não está de acordo, cada vez que eu vejo algo na internet que ele não está de acordo, cada vez que eu ouço algo que ele não está de acordo, ele me pesa logo no coração. Então eu já vou ali e digo, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu estou fazendo algo que é da minha vontade, da minha carne. E a nossa carne é o nosso velho homem. E ele grita todos os dias. Todos os dias. Então não acho que você tem que pedir só perdão numa santa ceia, ou pedir perdão uma vez por mês, quando você ceia, ou pedir perdão uma vez por semana. Não, é pedir perdão todos os dias. Da mesma forma, nós temos que praticar o que está aqui na palavra. É perdoar também. Pedimos perdão e perdoar. Amém, Camila. Amém. Amém, amém. Teixeira Santos. Eu creio que, se assim o meu pai quiser, vai ter sim. Porque, na verdade, eu estou sendo guiada. Eu não estou fazendo nada e nem quero fazer nada que seja da minha vontade, mas da vontade dele. Então, se assim ele me permitir, é todos os dias mesmo. É estudo bíblico, é palavra, é isso aqui que o Senhor trouxe. E para que o nome dele seja glorificado e para que a gente possa aprender. Porque o que eu falo para vocês, eu estou falando para mim também. O que eu estou falando para vocês não foi algo nada programado. Foi algo que o Senhor colocou e disse, abra a câmera e fala da minha palavra. Amém? Então, o perdoar, eu creio que é uma das coisas mais difíceis que as pessoas hoje têm. É perdoar. Porque perdoar quem a gente ama é fácil, mas quem perdoar quem se levanta, quem fala mal, quem causa contenda, quem nos trai, é muito difícil. Eu não posso dizer aqui, ser hipócrita e dizer não, que é fácil. Não é, mas é possível. Só que perdoar é uma decisão. Mesmo que eu esteja querendo matar a pessoa, eu tenho que decidir, botar o meu joelho no chão e dizer, Senhor, eu quero matar aquela pessoa. O meu velho homem quer matar. Mas pela tua graça, assim como o Senhor me perdoou, porque se eu estou viva, gente, é porque Deus me perdoou. E Deus me deu uma chance. E eu não quero perder essa chance. Então, é decidir, Senhor, eu quero matar aquela pessoa que me traiu, que fez algo comigo. Mas eu decido perdoar. E de tanto falar e liberar perdão, o sentimento vai vindo aos poucos. Porque uma vez eu passei por uma situação de uma pessoa que se levantou contra mim. E eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. O velho homem queria esganar a pessoa. Eu não posso mentir. Deus está vendo. Eu posso mentir para qualquer pessoa, menos para Deus que está vendo. Mas eu decidi, eu botei meu joelho no chão e disse, Jesus, eu não sinto que eu quero perdoar, mas eu decido perdoar. Senhor Jesus, eu sinto raiva nesse momento, mas eu decido pela tua palavra, o teu amor e a tua graça, perdoar essa pessoa. Porque assim como o Senhor me perdoou, eu, pecadora, que vivia no mundo das trevas, que fiz tantas coisas erradas, se o Senhor me perdoou e eu não mereço, nós não merecemos nada. Mas Deus, pela sua misericórdia, divina misericórdia, Ele nos perdoa. Quantas vezes for necessário. Então eu decidi perdoar. E todos os dias eu botava o meu joelho no chão e dizia, Senhor, eu sinto raiva, eu sinto rancor, mas eu quero decidir perdoar essa pessoa e quero que o Senhor transforme esse sentimento em mim. Exatamente, Nise, né? Nise Miranda. Exatamente. Fizeram uma crueldade com um cachorrinho, né? Que não tinha nem como se defender. A paz do Senhor, Gislene. Deus abençoe sua vida, viu? Saudades. E uns adolescentes inconsequentes que, infelizmente, mataram os cachorrinhos, né? Que não tinha nem como se defender. E dá muita raiva, porque assim, muita gente tá com esse sentimento. Só que, quando vem esse sentimento, o sentimento da raiva, e o sentimento, ele bate na nossa porta todos os dias. O sentimento da raiva, do orgulho, da mentira, do ego, da ganância.
da escassez, da promiscuidade. Ele bate na nossa porta, mas somos nós que decidimos se a gente abre ou não. Então, quando ele vem, igual esse sentimento que veio porque mataram os cachorrinhos inocentes, que não tinham como se defender, ontem eu vi a reportagem e eu digo, meu Deus. Então começou a vir aquele sentimento de raiva, sabe, de indignação. Só que aí eu entendi o quê? Senhor, onde nós não podemos fazer justiça, Senhor, a justiça é tua. Eu entrego a ti. A gente tem que entregar a Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer justiça com as nossas mãos. Mas você acha que Deus não é justo o suficiente para não fazer a justiça dele? Só que o nosso problema, é o que eu falei no início da mensagem, o nosso problema é que a gente quer tudo muito rápido. A gente quer que as providências venham rápido, que a justiça seja feita rápido. A gente quer fazer as coisas totalmente rápido e a gente quer também que as coisas venham para nós rápido. Só que Deus, ele não faz nada rápido. Quem faz as coisas rápidas é Satanás. Eu fazia sacrifícios de animal para ter fama e dinheiro e no outro dia, depois do sacrifício, já vinha o dinheiro. É muito rápido. Porque Satanás, ele dá rápido, mas também quando ele toma é mais rápido ainda. Só um minuto que tem uma pessoa aqui me ligando. Então, muitas coisas que a gente não pode fazer, eu digo quase tudo, porque assim, hoje, quando eu tenho alguma situação, o que eu vou fazer é botar meu joelho no chão e eu não tomo uma decisão antes de orar. Senhor, essa situação foi uma injustiça, mas quem faz a justiça é o Senhor. Quem faz a justiça é o Senhor. E é no tempo dele, na hora dele, e vem perfeito. Quando vem, vem perfeito. Só que o nosso grande problema é a nossa falta de paciência santa, vou usar essa palavra, para saber esperar o tempo de Deus. Então, que você possa perdoar, que você possa vigiar para não cair em tentação, que você possa consagrar os seus 5 sentidos ao Senhor, para que Ele venha governar a sua vida e governar também aquilo que você faz, vê, ouve, escuta, sente, toca. Os nossos 5 sentidos, quem nos deu foi Deus. Então ele também tem que ser governado por Deus, para que a gente não se perca, para que a gente não caia em tentação, para que a gente também perdoe as pessoas. Amém? Então eu quero agradecer ao Senhor Jesus por essa live, eu quero agradecer ao Senhor Jesus por essa palavra que Ele me deu, que toda honra e toda glória seja dado a Ele, que você possa aprender algo com essa humilde filha e serva e amiga do Senhor, do Deus Altíssimo, porque cada vez mais que eu me diminuo para que Ele cresça, eu aprendo com Ele, que é o maior dos professores. Amém? Muitas vezes a gente fica preocupado porque a gente não sabe teologia, porque a gente não tem dinheiro para fazer uma escola bíblica, uma teologia, mas só que você pode pedir da fonte, ó, vem de cima para baixo. E quando vem dos homens, vem aqui, ó. Não, eu disse, Senhor, amém, a teologia é uma bênção. Quem fez, quem pode fazer, faça, é uma bênção. Mas quando eu me converti, eu disse, Senhor, eu quero aprender com o maior dos professores, que é Jesus. Além dele ser meu irmão mais velho, o Espírito Santo também é o meu professor. Além do nosso consolador, amigo, conselheiro. Então, eu disse, Senhor, eu quero aprender com o Senhor. Se for para eu aprender com homens, amém, mas eu quero aprender com o Senhor. Eu quero que o Senhor me instrua e me ensine o que eu preciso aprender. Porque a gente quer muito buscar as coisas do mundo, mas a gente esquece que a gente pode ter tudo que vem de cima, da parte de Deus. Que é o conhecimento, a sabedoria, o discernimento. A maior escola vem de cima, que é do trono de Deus. Imagina você aprender tudo que vem, a sabedoria que vem do alto.
isso não tem preço. Não tem. Amém? Então, eu agradeço a quem pôde estar aqui esse horário. E amanhã eu creio que nos veremos no mesmo horário, se assim o Senhor não mudar o horário. Às 11h30 da manhã eu estarei aqui para um estudo da Palavra de Deus. E também, se o Senhor quiser falar algo para alguém, assim eu falarei. Amém? Mas que tudo seja conforme a orientação do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar você, Deus possa abençoar a sua casa, sua família. Que você possa perdoar mais, que você possa consagrar os seus 5 sentidos ao Senhor, para que Ele possa te guiar em tudo que você fizer. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado. E se você puder, amanhã convide mais pessoas. Porque quando a gente convida mais pessoas, a gente está transbordando para a vida do próximo o que Deus quer falar. Não é a gente guardar pra gente. Muitas vezes a gente quer só guardar pra gente. Não, não vou passar aquela pessoa. Não quero que aquela pessoa saiba mais do que eu, porque ela vai saber. Isso é o orgulho contaminando sua mente. Não deixe que o orgulho contamine. Então, o que eu posso aprender, Senhor? Lindas! Daniela e Marta, Deus abençoe vocês. Senhor, o que eu tô aprendendo, eu desejo que as minhas irmãs e irmãos na fé aprendam muito mais e saibam falar muito mais do que eu. É assim que você vence o mundo das trevas, quando você deseja que o seu irmão seja muito mais próspero em tudo do que você. Porque muitas vezes a gente só olha pra gente, né? É eu, e a outra pessoa não pode ter. Só que pelo contrário, eu entendi que, Senhor, como é que eu cresço quando eu abençoo mais ainda as pessoas? Como é que eu cresço quando eu desejo o melhor ainda para as pessoas? Como é que eu cresço, Senhor, quando eu intercedo por aquelas pessoas? Amém? Então eu desejo que você saiba muito mais daquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, que você aprenda muito mais, que o Senhor derrame muito mais bênçãos na sua vida do que muito mais a mim. Amém? Que você tenha um dia abençoado no poderoso poder daquele que vive e reina, que sabe todas as coisas e que pode nos guiar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe você. Fique com Deus.